Hoje a gente vai falar sobre assunto de talentos, né? Como identificar nossos talentos, como é que é esse processo, motivação, algo importante para complementar aquela nossa primeira live que a gente falou de objetivo, de propósito, de carreira, e vocês vão ver como tudo isso se conecta, como é um passo importante na nossa decisão de carreira e evolução de carreira, e a gente, claro, vai avançando em outros pontos também, mas a gente precisa passar por esses tópicos. Eu acho que vai ser muito rico, bastante reflexão. Como eu falei na última live, né? Ninguém vai sair nem da última live já descobrindo seu propósito da noite para o dia, e os nossos talentos e o que nos motiva, alguns nós já sabemos, e outros vão aparecendo na medida da nossa vida, da nossa carreira, da nossa vida pessoal, que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Aí, obrigado, Edu, pela live aí, pelo elogio, que bacana, é bom que você gostou. Tiago, Adilson, muito bem. Então, pessoal, para a gente, né, até manter o nosso rito e começar no horário, quem quiser compartilhar a live para os amigos, o link, fique à vontade, compartilha, dá o like. A ideia é que todo mundo aí tenha acesso a esses conteúdos. Para quem não me conhece, não vou me apresentar novamente, né? Meu nome é Marco Murari, e a ideia aqui dessas lives é a gente realmente fazer um retrospecto dos principais pontos de importância para um objetivo de carreira, aceleração de carreira, e a gente já falou sobre propósito e objetivo na última live, vocês podem resgatar aí naquilo que já está gravado, né? no meu Instagram, ou Facebook, ou o próprio LinkedIn, e hoje a gente vai falar mais um complemento, que são os talentos e a motivação. Em primeiro lugar, até queria interagir com vocês podem colocar aí sim, não. Vocês já têm claro quais são os talentos de vocês? Vocês já identificaram? É fácil identificar os talentos? Como é que foi isso para vocês na vida e na carreira de vocês? Quem acha que é fácil, identificou, manda um sim aí. Quem acha que ainda não sabe exatamente, pode botar um não, só para a gente ter um termômetro, vamos interagindo, vai lançando aí na rede, a gente vai acompanhando. E por que é tão difícil a gente identificar os nossos talentos, né? Como a gente, poxa, o que sou bom? Será que eu faço bem? Eu gosto de dividir a nossa história em dois momentos, né? A infância e depois a vida profissional, a gente vai crescendo. Na infância, como a gente falou da última live do propósito, eu já sei o que eu quero ser médico, eu quero ser isso, quero ser bombeiro, eu quero ser advogado, né? Que bom quando as crianças ou os jovens já têm isso muito claro. Eu, como eu falei para vocês, não fui, né? Um desses que já tinha claramente qual seria o meu propósito. Mas talento não é muito diferente. Não é tão simples você identificar. E por que não é tão fácil identificar na nossa infância? Eu fui de uma geração, talvez de muitos aqui, onde a gente era muito mais cobrado por aquilo que a gente tinha que melhorar, aquilo que a gente tinha que acertar ou melhorar na escola, ou melhorar no comportamento, né, fora de casa, do que propriamente botar foco e atenção naquilo que a gente fazia muito bem, do que a gente era bom. Isso é algo que eu até trago hoje para a minha vida pessoal e mudo isso um pouco com os meus filhos, porque vocês vão entender onde eu quero chegar, que é na identificação dos talentos, que é crucial para que a gente tenha sucesso na nossa carreira profissional. Então, a primeira grande dificuldade é essa. A gente não é treinado ou preparado, ou os nossos pais, né, não vinham com essa coisa de, nossa, deixa eu identificar e trazer realmente o que o meu filho, a minha filha realmente fazem de muito bom, isso é uma diferença que eu deveria investir mais ou propiciar algo que aflorasse ainda mais esse talento. Não é muito diferente quando a gente chega na idade adulta e começa a entrar nas empresas e começa a trabalhar. O que geralmente acontece? Feedbacks. Bom, tem que ter retorno, né? Como é que eu estou indo, se eu estou indo bem, se eu não estou indo, quer dizer, como é que isso funciona. Aí começa outra dificuldade. Processos de feedbacks muito falhos, às vezes nem tem feedback, a pessoa fica anos na empresa, não tem um feedback. Aí fica aquele feedback, às vezes, anual, e a pessoa, de repente, toma uma pancada na cabeça de uma vez por todas, não entende nem de onde veio aquela pancada e o que está acontecendo. E, às vezes, não é um feedback claro, não é um feedback com plano de desenvolvimento, não tem os exemplos, porque coisas que aconteceram há muito tempo atrás. E a gente sabe que a cultura do feedback ela tem que ser diária, corriqueira, quer dizer, o feedback uma vez por ano é pro forma, ele não pode ser uma novidade, não pode ser algo novo, algo que a pessoa desconheça e seja pega de surpresa. Você já tem que estar ali trabalhando no dia a dia, o bom líder, o bom gestor, e acaba fazendo isso com a sua equipe, e você vai desenvolvendo, entendendo aquilo que você tem de pontos fortes a desenvolver. Mas qual que é a dificuldade, geralmente, nas empresas, na carreira, no feedback? Foca-se muito naquilo que você tem que melhorar. Como você, quando criança, quando você tinha que fazer aula particular de matemática, de história, de geografia, de língua inglesa, seja lá o que for, nossa, agora você tem que melhorar o ponto A, o ponto B, o ponto C, vamos fazer um PDA, que é um plano de desenvolvimento para você poder crescer e desenvolver essas questões.
e se fala muito pouco dos pontos fortes, daquilo que realmente a pessoa faz muito bem. Parece que aquilo ali é trivial. Não, você está bem aqui, segue o jogo, toca a vida, mas olha, vamos melhorar aqui. Não tem nada contra melhorar aquilo que a gente precisa desenvolver, mesmo na infância, para melhorar, para passar de ano, ou para melhorar o seu comportamento, né, fora de casa, como também na empresa. A gente tem uma régua mínima de exigência para atividade, para função, que a gente tem que atingir, que a gente precisa entregar. Mas o sucesso na carreira de alguém não vem por isso, vem justamente por trabalhar os pontos fortes. E se você não sabe, não consegue identificar, não enxerga e não fica claro para você, como é que você vai investir? Onde eu vou investir? E aquele mantra, não, nisso aqui eu sou bom, então não preciso fazer mais nada, é o grande erro, porque é ali que você tem que concentrar os seus esforços. É ali que você precisa investir, fazer curso, mergulhar, porque você vai se tornar um profissional diferenciado na medida que você realmente abrace e fortaleça o que você já é melhor. Então, essa é uma dificuldade muito grande, a gente acaba perdendo muito tempo para identificar e para poder realmente investir nessas questões. E a gente tem, por exemplo, se vocês pegarem... Aí você vai falar, pô, mas é só talento inato, Marco, aquele que nasce com você? Não. Quando a gente falou do propósito, e a gente sabe que a gente tem que desenvolver habilidades, tem talentos que nós temos, que já carregamos, né, que vem com a gente vai descobrindo, e tem outros que a gente vai ter que buscar. São habilidades que a gente vai ter que construir. E aí, não sei se vocês leram, mas fica uma dica de um livro aqui, do Malcolm Gladwell, exatamente, que é os Fora de Série, né? Ele comenta no livro dessa questão de você treinar, do esforço do treino e da entrega, e as suas famosas 10.000 horas que você precisa entregar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Muraro, você acredita que o ambiente pode ajudar essa indicação de talentos? Sim, pode identificar. Você precisa ter abertura, obviamente, para que você possa identificar esses talentos e conversas, feedbacks. A gente vai falar um pouquinho disso, mas sem dúvida nenhuma que ajuda. E nesse livro, pessoal, voltando ao livro, a questão das 10.000 horas, ou seja, eu posso ficar referência num assunto? Sim, pode. Em média, são 10.000 horas, alguns falam de 10 a 20.000 horas de treino, de dedicação, de entrega, para você se tornar referência a algo que você não nasceu com aquele talento, naquele dom, mas você pode desenvolver e ter essa habilidade. Se você fizer 2 horas por dia de prática de qualquer esporte ou de qualquer assunto, você vai demorar em 13 a 14 anos para atingir essas 10.000 horas. Então, tudo depende do esforço e da dedicação. Eu gosto de fazer uma analogia aqui, eu gosto muito de futebol, e vamos pegar aqui 2 atletas bastante famosos, e vocês acompanharam, sem dúvida nenhuma. Vamos pegar o Ronaldinho Gaúcho e o Cristiano Ronaldo. Aquela pessoa que tem talento nato, ela geralmente faz de 0 a 100 km por hora em 2 segundos. Ela vai a 0 a 100 em 2 segundos. E você que tem que ralar, se aperfeiçoar, estudar, você vai chegar no 100, mas talvez leve 10, 15 segundos, porque você está ali, mas você vai chegar no 100. A grande diferença é, a partir desse ponto, quem continua se esforçando, se dedicando, aprendendo, sendo disciplinado, ele vai para 120, 130, 150. O cara do talento que não faz isso, ele para no 100. E aí, quando eu pego essa analogia e jogo para o Cristiano Ronaldo, para o Ronaldinho Gaúcho, eu estou dizendo que o Ronaldinho Gaúcho é indiscutível que ele era muito mais talentoso do que o Cristiano Ronaldo ou do Cristiano Ronaldo foi. Qual que é a diferença? O Ronaldinho Gaúcho veio a 100 por hora muito rápido e se contentou com aquilo, com uma bola de ouro, você ganhou 1 ou 2. E o Cristiano Ronaldo, óbvio que também tinha um talento, mas por disciplina, por dedicação, por esforço, está hoje com 36 anos jogando como nunca, já ganhou 5 bolas de ouro e por aí vai, e Messi e companhia. Então, o talento com dedicação e esforço te leva para um patamar muito superior, e é onde você precisa... Imagina você pegar o seu talento e colocar toda essa dedicação e todo esse esforço, onde você pode chegar. Você pode chegar na maestria com as 10.000 ou 20.000 horas? Pode. Agora, com talento, você vai muito além. Então, você constrói ao longo da sua vida, para atingir o seu propósito, você usa talentos pessoais, talentos que você nasceu com ele, e é por isso que é importante identificar, a gente vai falar um pouquinho de como fazer isso, e habilidades que você vai construindo ao longo da carreira. Agora, como identificar, né, esses talentos? Então, eu digo, quando as pessoas começam a me perguntar, eu falo, pessoal, vai lá para a tua infância, começa a perguntar para sua mãe, para o seu pai, para sua tia, para os seus amigos, o que você era muito bom, do que você fazia muito bem, do que você era destaque, e começa a perguntar, a pedir feedback, a mergulhar nos feedbacks, a estar aberto para receber feedbacks,
para que você possa começar a entender, puxa, eu realmente sou bom nisso, eu sou bom naquilo, pô, o pessoal me vê assim, porque tem uma característica do talento que nos engana um pouco. Aquilo que nós somos bons, nós não percebemos com clareza que somos bons, porque para a gente aquilo é natural. Você, não, mas como ninguém faz assim? É simples para você, é rápido para você. Agora, se você não percebe que os outros demoram muito mais do que você não vai entender que aquilo é um talento teu. Então, você tem que estar atento a essa questão. E aí você não percebe que para você é natural. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões, seja da infância, da nossa vida, do que a gente está desenvolvendo. As habilidades, elas aparecem mediante a cenários diferentes, por isso que é importante projetos diferentes, situações diferentes, você se permitir ousar em situações novas, não ter medo de errar, porque esse talento aparece. Você começa a sentir essa questão, coisas que você, nossa, não sabia que eu tinha habilidade para isso. E esse processo de descoberta de talento passa muito pelo autoconhecimento. É importante o autoconhecimento, você se conhecer cada vez melhor para poder extrair isso. E aí a gente tem várias ferramentas, né, pessoal? Se vocês forem na internet hoje, vocês conseguem fazer testes gratuitos de DISC, você pode fazer teste, tem teste aí, todo mundo já fez, né? MBTI, PPA, são vários testes, você vai ter um teste que se chama 16 Personalities, 16 personalities, que você faz gratuitamente, também te dá um raio-x muito bacana, com 12 minutos de resposta. Então, investir no autoconhecimento ajuda não só a gente começar a tatear melhor os nossos talentos, mas como também outras habilidades que serão importantes no decorrer da nossa carreira, e principalmente na inteligência emocional e outras questões. E quando a gente fala de feedback, quando a gente fala de outras questões, na sua visão de gestor, você, como você vê um colaborador pedir feedback? Renan, ótima pergunta. Antes de eu falar dessa questão que comentar agora, de como você procurar mais feedback, vou falar da janela de Johari, você tem que pedir. É importante você pedir feedback. Tem processo. Eu, como gestor, como líder, durante muito tempo não existia uma avaliação nem dos liderados para com o líder. Eu pedia. A empresa não tinha esse processo, mas eu fazia questão. Falei, pessoal, eu quero uma avaliação, vocês não precisam pôr nome, escrevam ali tudo que vocês acham dos pontos a desenvolver, dos pontos a melhorar, os pontos fortes, tal. Eu quero receber. É importante você ter esse feedback. Quando a equipe, de repente, não se sente vontade para falar algumas coisas, elas escrevem. Então, às vezes, assim, por mais liberdade que você dê, muitas vezes a equipe não quer falar isso, acho que, mas ela, se for para escrever e todo mundo escrever, ela se abre, se coloca, e é importante. Então, por isso que em pesquisas de engajamento nas empresas, quando são muito bem feitas e você trabalha essa pesquisa com a equipe, é muito bacana que você descobre um monte de coisas que você pode melhorar, muita coisa, dissonância de comunicação, e ajuda muito nesse processo de entendimento entre as partes. Mas voltando um pouquinho da parte de conhecimento, queria dividir de vocês um pouco a questão da janela de Johari, não sei se todos já ouviram falar, né, de John e de Harry, juntaram o Johari da década de 50, mas o que é importante nessa história, nesses 4 quadrantes dessa janela? Por isso que é janela, né, que parece um vitral. Tem uma parte nossa que é conhecida por nós e por todos. Aquela parte que você é aberta, que você fala, que as pessoas te conhecem, que bate as coisas, enfim. E para equipes que trabalham, né, juntos, pessoas que trabalham em equipe, é importante ter essa abertura, você saber como é cada um, como é outro. É fácil, né, as coisas fluem, você sabe o que vai acontecer se você falar, se falar B, se falar... Então, isso é muito bacana. Mas nem todo mundo abre tudo, todo mundo fala dessa forma. Existe uma outra parte dessa janela que a gente chama de janela cega. O que é esse ponto cego? Esse é ponto cego para nós, né? Ou seja, eu não consigo enxergar coisas que as outras pessoas veem de mim. E aqui está um ponto muito forte quando você usa o feedback de forma genuína e escutativa. Você pode descobrir, desde que você dê abertura para que as pessoas falem. Então, você descobre muita coisa. E muitas coisas são percepções que você não tinha a mínima intenção de passar, mas você passa. Então, vou dar um exemplo meu até. Eu sou um cara mais reservado, mais fechado. Eu tenho na minha característica introversão. E às vezes as pessoas passavam na minha sala, nossa, Marcos, estava com a cara fechada, dava até medo. Eu falei, não, é a minha concentração, mas minha cara dava medo para algumas pessoas. Eu falei, pô, tem que mudar esse semblante, eu preciso mudar isso. Mas eu não jamais saberia se eu não tivesse ouvido, não tivesse escutado, não tivesse dando essa abertura. Então, feedback, abertura para ouvir, e pessoal, eu ouvir mesmo, não é aquela que você começa a ouvir feedback e já começa a retalhar, já começa, não, mas não é assim, é por causa de assado, isso, aquilo. Tem que ouvir,
porque tem muita verdade ali. Se as pessoas estão falando, é porque elas se sentem dessa forma. Não quer dizer que você quis passar aquilo, que você quis transmitir aquilo, mas de alguma forma a sua postura, a sua comunicação, verbal ou não verbal, está fazendo com que as pessoas se sintam daquela forma. Um outro ponto, não menos importante, é o ponto secreto. O ponto secreto é aquilo que você tem dentro de você, N coisas, que você não consegue colocar para fora. Porque geralmente ambientes muito autocráticos, que não deixam você falar, que não deixam você participar, que não tem uma cultura de aceitar erros, você começa a ficar fechado, você não se abre, você não se mostra. E se você não se mostra, seus talentos não aparecem. Se você não ousa, seus talentos também não vão aparecer. Então, a gente precisa buscar ambientes que nos propiciem falar, errar, testar e poder ali sentir no dia a dia onde a gente precisa melhorar, que habilidades precisam ser desenvolvidas e que talentos vão aparecer de forma natural. E existe um outro ponto, que é o oculto, onde não aparece nem para mim, nem para ninguém, ninguém sabe, nunca viu, né, ninguém conhece, porque são situações que vão aparecer novas. Uma nova situação no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional, pode ser traumas, podem ser, enfim, coisas que vão aparecer, tanto para mim quanto para outras pessoas, mas está ali no ambiente oculto. Então, é uma parte de autoconhecimento, é importante você ter essa troca, senão demora muito tempo para você descobrir os seus talentos. E, de novo, onde você vai ter sucesso? Investindo nos seus talentos. Ah, mas eu já sou muito bom nisso. Ótimo, se aprofunde mais. Você vai num ponto que ninguém vai chegar lá. Como a gente percebe isso às vezes? Você está lendo matérias, lendo livros, assuntos que flui, né? Como isso aqui flui gostoso, como isso aqui eu entendo fácil. Nossa, parece até que eu já sabia isso, né? Não parece que não tem muita novidade. Teu talento está ali, você está percorrendo um caminho que teu talento está ali e você não está nem percebendo. Outros temas mais complexos, mais difíceis de entender, fala, poxa, realmente não tem tanta habilidade aqui. Você pode conseguir. Você deve conseguir, se for importante, para atingir o seu objetivo, o seu propósito, só que vai levar mais tempo e você vai ter que se esforçar mais. Um ponto importantíssimo nessa questão do autoconhecimento, pessoal, é não ter crenças limitantes. Tem outro livro da Carol Dweck, que é Mindset, que é fantástico, acho que vocês, né, todos deveriam ler esse livro, que nós nos colocamos armadilhas, isso não é para mim, eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer isso, e você vai desistindo e não vai fazendo. E justamente ao contrário, você não ter a crença limitante e você ousar, errar, aprender, levantar e se desenvolver é que faz com que você tenha uma carreira de sucesso, de aprendizado contínuo e de esforço e realmente de ganhos de todos os sentidos, né, materiais inclusive, porque a sua carreira vai ter um sucesso. Agora, se você se bloqueia, se você diz isso não é para mim, eu não posso, você já está se autocondenando. E nós, seres humanos, temos uma capacidade enorme de transformação. Quantos empresários você não conhece que quebraram 1, 2, 3 vezes? Na quarta foi um grande sucesso. Ou pessoas que ganharam milhões depois foram à bancarrota e depois se refizeram novamente. Empresa, a própria Ranchila, onde eu trabalhei, saiu de uma concordata, quase quebrou e depois, hoje, olha o que é a empresa. Então, todos nós passamos por dificuldade. A gente aprende o tempo inteiro. Agora, se limitar, dizer, então, isso não é para mim, eu errei, eu desisto, não, isso nunca, pessoal. Todos nós podemos evoluir. A nossa mentalidade tem que ser de aprender. Errei, caí. O que eu aprendi com isso? Um próximo nível. Caí, o que eu aprendi? Próximo nível. Tombo, a vida vai nos dar aos montes. O mundo corporativo executivo, meu Deus do céu, está longe de ser um ambiente 100% justo e meritocrata, embora a gente tente fazer o máximo possível para que isso ocorra, principalmente os principais líderes. Mas é muito difícil. Ego, vaidade, é um leão por dia. É difícil. Agora, se você tomba e não tem essa força, que você pode aprender e evoluir, isso vai fazer com que você não desenvolva os seus talentos, não consiga progredir na tua carreira. Agora falando um pouquinho, né, a gente falou de habilidades e talentos, eu queria dividir com você aqui 10 habilidades ou talentos, para alguns são talentos, para alguns são habilidades que, enfim, vocês vão procurar, que eu acho importantíssimo no ambiente corporativo e que eu trato, né, nas minhas mentorias, enfim, no trabalho de desenvolvimento de liderança, e eu vou dividir aqui com você esses pontos. Antes disso, uma pergunta aqui, você acha que o mercado vem aplicando feed forward? Eu acho que em certa medida sim, Glaucio, mas tem muito que evoluir, né? A gente está ainda evoluindo muito em todos os aspectos.
principalmente na liderança, e agora com a distância, né, com o trabalho remoto, fica mais difícil ainda você ter líderes que possam fazer esse trabalho de desenvolvimento, de gestão, de que possam desenvolver os times. É um desafio constante. Mas falando, então, voltando a essas habilidades, eu queria dividir você, até pedir licença para pegar minha colinha aqui, porque senão eu posso esquecer alguma. Não está numa ordem de importância, mas eu queria dividir com vocês que tenham isso em mente, carreira executiva, tá? Não estou falando aqui para você ser médico, para você ser alguma carreira executiva. Relacionamento interpessoal. Nós trabalhamos com pessoas, ponto final. Se você não sabe lidar com pessoas, vai ser um grande problema sem desenvolver essa habilidade, porque a gente precisa saber lidar com pessoas. Visão sistêmica vai ser um assunto de uma live nossa mais para frente. A gente precisa enxergar o todo, olhar a floresta, não só olhar o seu umbigo, o seu problema, e entender que existe um máximo global sempre muito maior do que o seu pequeno, o seu problema ali no seu departamento, na sua seção. Habilidades técnicas, claro, se você quer um gerente de produtos, se você é um gerente de planejamento, você tem que saber planejar, se você é um gerente de produtos, você tem que saber negociar, você vai ter que desenvolver as habilidades técnicas para desempenhar a sua função e ser, de novo, o máximo generalista possível também para poder enxergar as coisas como um todo. Foco em resultado, não existe crescimento de carreira sem foco em resultado, e foco em resultado aqui não é a qualquer custo, é foco em resultado com, digamos, aqui com a palavra da moda, sustentabilidade, sustentável, né? De uma forma onde você traga o time junto, de forma saudável, que as pessoas se engajem e atingem esse resultado, mas a gente tem que entregar resultado na carreira executiva. Dor de dono, isso acho que é fundamental. Empresas que têm dono ainda mantêm isso, mas depois os donos saem, enfim, o corpo executivo, mas a presença da cultura da dor de dono é fundamental. Poxa, se aquele dinheiro fosse meu, eu faria isso? Se aquele dinheiro fosse meu, eu arriscaria dessa forma? Se essa empresa fosse minha, eu faria isso? A gente precisa assumir isso se a gente quer ter sucesso, se a gente quer empreender, se a gente quer que as coisas aconteçam. Aprender a aprender sempre. Quer dizer, a gente está numa fase de lifelong learning, ou seja, não tem como parar, nunca vai ser o suficiente, né? O mundo está muito rápido, velocidade, assuntos. Claro que você vai ter que saber captar o que você precisa pegar, gerenciar, mas a gente está aprendendo o tempo todo. Esqueça aquela bobagem, tá? Que eu escuto. Esqueça tudo que você aprendeu até hoje. Bobagem. O que a gente aprende é para a vida inteira. Isso é um ótimo discurso para quem nunca se aprofundou em nada e acha que agora ninguém tem que saber nada, que então vamos voltar agora todo mundo a estaca zero. O aprendizado, o conhecimento é rico em todos os setores, em todas as fases da vida. Só que você tem que se atualizar, as coisas são rápidas, mas tudo se conecta, você faz conexões enormes com tudo que você aprende. Então não caia na besteira de esqueça tudo que você aprendeu. Bullshit. Resiliência, que eu vou botar aqui em equilíbrio emocional, tá? Que é autoconhecimento, você precisa de autoconhecimento para ter equilíbrio emocional, você precisa entender os seus gatilhos, quando você vai passar do ponto, onde você não passa do ponto, onde vale a pena, agora é melhor eu ficar quieto, respirar a cabeça, voltar amanhã, tomar uma decisão. E resiliência, porque mundo executivo é pancada, não é justo todo dia. Passei por situações de que era para eu ser promovido e não fui, fiquei esperando e não fui, paciência, no ano seguinte passei 2 vezes a promoção, mas esforço, resiliência, dedicação. E espírito de equipe. Então é a 10ª aqui que eu fecho, que não dá para você trabalhar no mundo hoje sem trabalhar em equipe, sem ter um espírito colaborativo. Não existe mais aquilo, esse conhecimento é meu, não divido com mais ninguém, não olha aqui o que a gente está falando, nas lives, dividindo e conteúdo, e e-books para tudo quanto é lado. Hoje o mundo é colaborativo. Quanto mais conhecimento você propaga, mais aquilo ajuda a todos crescerem, as empresas alavancam, e isso é importante. Não existe mais aquele, eu estou aqui no meu pedaço, não olha aqui, não olha o que eu estou fazendo, tá? Então, essas habilidades são importantíssimas para o mundo executivo. A gente não vai tratar aqui cada uma delas, né? Ao longo das lives eu vou tratar algumas com vocês, mas aceleração de carreira tem que passar, na minha visão, nessa espinha dorsal. Só que antes dessa espinha dorsal, a gente precisa falar de propósito, nós falamos de habilidades e talentos, e vamos entrar agora num outro ponto, que é a motivação. Tá? Então, fechando aqui, vamos para a motivação. Pessoal, motivação. Quem sabe aqui o que te motiva? Vocês sabem, claro, mas isso aqui me motiva. Isso aqui é fácil para mim, eu sei o que motiva, é fácil para vocês identificarem, ou não. Põe lá, joga aí, sim ou não, a gente consegue capturar, eu vou capturando aqui com vocês. Motivação, eu gosto de dividir em 2 partes, pessoal.
Existem várias teorias sobre motivação. A mais famosa é de Maslow, né? Você vai na pirâmide de Maslow, as necessidades primárias, fisiológicas, depois você passa para as secundárias, de segurança, de amor, de autoestima, ego, autorrealização, enfim. Você tem todo um processo que você vai evoluindo. Em épocas da vida, de repente, você perdeu o emprego, está numa situação financeira ou muito difícil, você cai, depois você sobe, mas, enfim, existem as teorias, mas eu gosto de dividir em dois blocos, motivação e movimento. As pessoas, às vezes, confundem um pouco do que motiva e do que movimenta. Movimento é o que vem de fora, é externo a você. Então, por exemplo, estou na empresa, meu chefe vem e fala, olha, Marcos, nós atingimos a meta agora, esse mês, vou te dar um bônus aqui de X mil reais. Ele está me movimentando a que eu me esforce mais, porque aquele prêmio ali, pô, legal, se eu fizer um pouco mais, eu vou pegar aquele prêmio ali. O que é motivação, de fato? É aquilo que vem de dentro, aquilo que realmente você faz porque está aqui dentro de você. E é onde eu vou conectar essa motivação com o propósito e o que a gente viu com talentos, etc. O combustível para a motivação é o seu propósito e são os seus sonhos. É aquilo que gera combustível para você se motivar. E o combustível, e você vai se motivar, e a motivação é o combustível da atitude. Onde você, bom, agora que eu estou motivado, eu vou lá e faço. Eu vou fazer acontecer, eu vou levantar, eu vou agir. Porque uma vez que eu estou motivado, eu encaro vários cenários, eu encaro muitos comos, situações difíceis, eu levanto porque aquilo me motiva. E aquilo que me motiva é aquilo mais profundo. É aquele propósito que a gente está falando, se é pelos filhos, se é pela mãe, se é pela família, se é por uma causa, se é por aquela coisa que te inspira, aquele sentido de vida. Então, motivação, vocês vão olhar, quando for interno, é motivação. Todo o restante vai te movimentar de certa forma. Nossa, que legal, então vamos correr para fazer isso. É que eu chamo de movimentação e motivação. Agora, como tudo isso se conecta, né, pessoal? A gente está chegando aqui nessa nossa meia hora de live, e eu sempre não gosto de passar muito, porque eu sei que todo mundo tem um monte de coisa aí para fazer, mas eu gosto de conectar todas essas questões aí nessa reta final. Não sei se todos... É muito famoso, muitos de vocês já devem ter visto, o Golden Circle do Simon Sinek, e é onde ele fala sobre o propósito, explica o propósito, né? Então, para quem não conhece, não viu, depois vocês podem olhar uma palestra no TED que ele fez, mas explicando rapidamente aqui, ele parte de um diagrama onde você tem um círculo central, um médio e um mais amplo, onde no central está a palavra why, é o porquê, o sentido, é o propósito. Depois você passa para o como, que é o how, e depois o what, o quê. Ele usa o exemplo da Apple, né? Fala, qual que é a diferença da Apple com outras empresas que fazem computadores, tecnologia, etc. Ele falou, a Apple tem um porquê, né? Ele desafia o status quo. É algo que é maior do que simplesmente um produto. E aí o how dele, produtos bacanas de performance, de tecnologia, de XP, todos os features, não sei o quê, e o que são os produtos, seja o iPhone, seja o Apple Air, enfim, todos os produtos que ele comercializa. Se a gente trouxer isso para a carreira, vou transformar para vocês a questão por um médico. Antes do médico, né, o propósito da pessoa, salvar vidas. Nossa, eu tenho meu propósito é salvar vidas. Eu quero salvar vidas. Why? Ele tem lá o sentido da vida dele. Como? O how dele vem da onde? Dos talentos, das habilidades e do esforço que ele coloca para poder atingir o sentido dele. E o what é no que ele se transforma, no médico. Então, olha como é de dentro para fora o sentido. Transformar vidas, salvar vidas, é o que me motiva, é o que me transforma, é o que vai atingir a minha alegria profunda com a necessidade de alguém, que a gente falou isso no propósito. O como são as habilidades que eu preciso desenvolver, são os talentos que eu já tenho, que eu utilizo nisso. Por exemplo, eu sou muito habilidoso manualmente. Nossa, você é cirurgião fantástico, minha atenção, concentração, minha dedicação, eu gosto de estudar. Enfim, junto os talentos com as habilidades que ele precisa desenvolver, naquelas milhares de horas que ele tem que desenvolver de residência e tudo mais, para se tornar o médico que ele é. Então, quando eu falo, vamos falar do meu caso, quando eu falei para vocês do meu propósito de transformar vidas, transformar empresas, é o propósito, é o why. Como? Lembra, eu falei, como é através do quê? Do meu conhecimento, da minha experiência, das minhas atitudes, daquilo que eu vou e estudo, me esforço, ensino. E o quê? É no que eu posso me tornar para fazer isso. Professor, consultor, mentor, seja lá o que for,
que me permita, através do como, das minhas habilidades, das minhas motivações, atingir o meu propósito, que é o why. Então, fica muito claro como todas essas coisas se conectam, e se você quer ser um executivo de sucesso, quanto mais você estiver conectado a essas questões, mais sucesso você vai ter. Porque da mesma forma que as empresas não vendem produtos, vendem propósito, e as empresas e as pessoas querem comprar um propósito, querem comprar um engajamento, querem se engajar numa causa, os profissionais idem. A gente falou isso na primeira live. Você tem um propósito, seu propósito, com o propósito da companhia, quando isso se junta, é um efeito poderoso. Imagina o quanto você vai estudar, se desenvolver, treinar suas habilidades usando os seus talentos quando você tem o seu propósito, você sabe por quê, você sabe por que você está passando por tudo aquilo, você sabe por que você está passando horas de estudo, horas de residência, horas de seja lá o que for, aquela relação, ou mesmo no esporte, né, de treinos, para se tornar aquilo que é um médico, que é um competidor de alta performance, ou seja lá o que for. E por que são pessoas de sucesso? Porque aquele why trouxe motivação e combustível para que ele pudesse desenvolver todo como, através das suas habilidades e através dos seus talentos naturais, habilidades que ele adquiriu, para acionar o que ele se tornou. Aí as pessoas falam, nossa, que pessoa de sorte, né? Aquele executivo que chegou em tal posição, ou aquela pessoa que está lá, só que não vê em tudo que ele passou. Todos os tombos e dificuldades, e horas sem sono, e horas sem dormir, de estudo, de quedas, que a gente cai, a gente levanta, pessoas que são desligadas e tem que recomeçar, pessoas que quebram e recomeçam, para poder chegar lá. E as pessoas não veem isso, só que são pessoas de sorte, né, entre aspas. Como sempre, a sorte que é? O encontro da oportunidade com a preparação. Você está preparado? As oportunidades vão aparecer, você vai conectar e falar, nossa, esse cara é de sorte. Só que tem muita coisa ali dentro. Agora, ele consegue se destacar. Por quê? Porque ele investiu no talento dele, ele ficou melhor do que os outros, ele foi além, ele se esforçou, ele se dedicou. A carreira dele entra em projeção, ele se destaca naturalmente fazendo isso. Então, tudo se conecta. E eu quero trazer para vocês, eu pedir de novo mais uma colinha, né, para a gente entrar aqui na nossa reta final, que é a palavra de Deus que eu sempre trago, né, que eu sempre falo da minha espiritualidade, como tudo se conecta, inclusive com a palavra dele. Vou ler 3 passagens aqui para vocês e vou ver como tudo isso se conecta. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Ou seja, por que crenças limitantes? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, não tenha você as crenças limitantes. Você vai cair, vai. Mas vai aprender. Aprende, faz de novo de outra forma. Não diz lá que Thomas Edison ele demorou 10 mil para achar a lâmpada, errou 10 mil vezes, na verdade, não, ele achou a maneira de, 10 mil maneiras de achar a lâmpada finalmente. Agora, imagina se ele tivesse desistido. Então, segundo ponto, olha esse, passagem. Temos diferentes dons. Olha lá, temos diferentes dons. Vocês acham que não tem dom nenhum? De acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Olha o início e final. Todos temos diferentes dons. Que o faça com alegria. A gente não falou do propósito? Alegria enorme, interna, contagiante, que cobra a necessidade de alguém. Está aqui, na palavra, na Bíblia. Livro de quantos mil anos? E a terceira, para a gente fechar hoje. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. De novo, propósito. Se eu tenho um dom, se eu tenho um porquê, se eu sei onde quero chegar, para servir alguém. Isso, quando se conecta, é poderoso, pessoal. Isso está na palavra, está na Bíblia. E a gente consegue trazer isso para a nossa vida. Agora, a nossa vida é tão corrida, é tão cheia de coisas, é tão tumultuada, que a gente não consegue parar e poder captar esses sinais que a gente recebe. Quer dizer, poxa, lembra, a gente falou, como é que eu capto o meu propósito? Como é que eu posso ficar atento naquilo que pode ser meu propósito, na primeira live? Como é que eu posso ficar atento àquilo que é o meu talento, aquilo que realmente eu posso fazer diferente de uma forma muito mais rápida?
desde a infância, ou por feedback, ou através de buscas de autoconhecimento, e desenvolvendo fortemente aquilo que você é bom. Coloquem isso na mente de vocês. Vocês querem ter sucesso aqui que vocês terão. Onde eu desenvolvi meu sucesso? Eu tenho algumas habilidades que eu fui conhecendo. Vou contar uma para vocês, algumas para vocês, duas para vocês. De repente, eu descobri que eu tenho uma calma em algumas situações de estresse que até me deixou surpreso. Eu falei, acho que podia ser comissário de bordo, tal, porque, né, naquele momento, se tu conhece uma pane, alguma coisa, você está ali para manter a calma. Uma vez eu estava dirigindo o carro, de meus 18, 19 anos, estava meio molhado, começou a rodar o carro. E tinha umas 3 pessoas dentro do carro. E eu falei, pessoal, calma, tá rodando, tudo sob controle. Eu não sabia o que ia dar aquele negócio, mas eu fiquei calmo, não bateu, não aconteceu nada. Mas a minha calma me pareceu, eu falei, nossa, né, que estranho. E aí, como você usa isso no seu ambiente corporativo? Pessoal, o ambiente corporativo é o mais estressante possível. Você tem um líder que pode acalmar o teu time, acalmar a porrada de um presidente, de um vice-presidente, seja lá o que for, e deixar o seu time com calma para trabalhar, é um poder enorme. Então as pessoas entravam aquela loucura, meu Deus, está pegando fogo. Para, o que está acontecendo? Calma, me conta o problema primeiro. Calma, tem solução. A, B, C, D, menos. Isso traz uma vantagem enorme, no meu caso, como líder, como desenvolvedor de pessoas. Uma outra habilidade, eu tenho um senso de justiça, de ética muito forte. Justiça, eu tento ser o máximo possível justo. A gente sabe que o ambiente corporativo, a gente erra, eu também errei várias vezes na minha vida, mas o que você faz com isso? Atenção, empatia, tentar dar a mesma oportunidade de crescimento para todos, a mesma escutativa para todos, fazer com que as pessoas, né, sejam reconhecidas, espaço para que elas sejam reconhecidas. Então, você vai identificando os seus talentos e você vai vendo que, nossa, isso aqui tem tudo a ver com liderança, isso aqui tem tudo a ver com aprendizado, isso aqui tem tudo a ver com desenvolvimento de pessoas. Então, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou me aprofundar. E foi isso que eu fui fazendo, para chegar até vice-presidente e ser reconhecido como um líder humano de gestão que consegue dar resultado da minha vida inteira através das pessoas, sem precisar deixar as pessoas doentes, sem precisar que as pessoas tivessem pânico de trabalhar, muito pelo contrário, com aquela frase que eu falei para você na última live, a alegria de trabalhar com a mesma alegria de voltar para casa, porque dar resultado não é você, é a diferença do líder e do chefe, né, que é outro assunto para a gente falar depois em liderança, mas tudo tem explicação quando você conecta os seus talentos naquilo que você está fazendo dentro do seu propósito. E aí você fala, nossa, Mário, o cara foi um cara de sorte, o cara chegou a vice-presidente, hoje ele é consultor, conselheiro, sei lá, professor, nosso cara é sortudo. Não, tem muita relação. É como eu falei na última live, eu fui estudar, fiz 2 MBAs, fiz um mestrado, fiz pós-graduação, relação, desenvolvimento de pessoas e livros, para poder desenvolver a habilidade que me parecia mais natural. Outros eu tive que desenvolver. Eu sou um cara introvertido, todos os testes que eu faço de personalidade são de introversão. Vocês vão falar para mim, pô, Marco, não parece, você vai lá, fala bem, explica, está aqui na live. Agora, isso foi trabalhado, foi vencido, no sentido de se expor, de errar, de levantar, de começar, de treinar, horas e horas de treinamento. Você acha que essa live aqui eu vim aqui e faço para vocês assim noite para o dia? Eu tenho que organizar todos os meus pensamentos, colocar no papel, eu treino antes de falar, eu tenho que vir aqui e tentar ser o mais claro possível, não posso chegar aqui e fazer qualquer coisa. Isso é treino e esforço para que isso possa acontecer, mesmo sendo uma pessoa introvertida. Eu tenho outras questões que eu preciso desenvolver e deveria ter desenvolvido muito mais. O próprio network, meu network é muito pequeno, porque eu sou uma pessoa mais introvertida. E isso, de certa forma, atrapalha a gente precisa desenvolver. Então, é importante você saber aquilo que você é muito bom e que você vai ali trabalhar para desenvolver, que vai fazer diferencial, mas também reconhecer aquilo que você não tem de tão bom, que você não tem de habilidade natural, e o quanto você vai se dedicar para aquilo aconteça. Se eu não me dedicasse para poder falar em público, falar em reuniões e falar numa organização, eu não teria chegado onde eu cheguei na minha carreira. Mas eu precisei desenvolver. Era uma habilidade que eu precisava desenvolver. Eu fui fazer até curso de como falar em público, o famoso Reinaldo Polito, isso há 20 e poucos anos atrás, e outras coisas mais. Então, pessoal, de novo, né? Acho que ficou claro aqui como tudo se conecta. Então, a gente chegou hoje onde eu queria nesse estágio, que era propósito, motivação e talento, e por que essas coisas se conectam como um todo. Se vocês quiserem receber mais material, dicas, links, eu estou tentando trabalhar nisso. Tenho no meu Instagram, @MarcoMuraro, no link, na bio, vocês vão achar um link lá para se inscrever. Aí vocês podem divulgar, passar para os amigos, aí eu vou tentar divulgar materiais ali para poder compartilhar com vocês, nesse universo novo que a gente está construindo.
eu acho que vocês podem, de repente, vocês podem curtir bastante. Passamos aí, hoje foram aí quase praticamente 40, né? 41 minutos, mas acho que tem bastante conteúdo para vocês. Fica a dica daqueles 2 livros, tá? O Fora de Série e o Mindset, que é muito bacana, para vocês não terem as crenças limitantes. Vocês viram que a própria palavra de Deus deixa isso muito bem claro. Tá? E vocês podem realmente ser aquilo que vocês quiserem dentro do propósito de vocês, basta empenho e dedicação, não existe fórmula mágica. Óbvio que um crescimento de carreira não é à toa, ter sucesso e reconhecimento e ganhar dinheiro não é à toa, pode acontecer aberrações? Pode. Tem a tartaruga na árvore? Tem. Você fala, pô, como é que aquela tartaruga foi parar lá? Alguém colocou, mas alguém às vezes coloca mesmo. Por isso que o mundo não é 100% justo e também o trabalho não é 100% meritocrata. Mas seguindo nesse caminho, pessoal, não tenho dúvidas de que vocês vão ter muito sucesso, de que vocês vão conseguir se desenvolver, vão conseguir progredir. E, de novo, o resultado aqui dessas lives não é para vocês decidirem nada e chegarem a conclusão nenhuma da noite para o dia. É ficarem atentos e refletirem, porque a consciência transforma. Então, a partir de hoje, vocês não vão ser mais os mesmos de antes, vocês vão estar sempre ligados nisso. Caramba, talento aqui, está aparecendo ali, solução nova, feedback, ouvir, escuta ativa, como isso pode me ajudar, autoconhecimento, vou lá nesses sites que eu te falei, faz o teste do DISC, faz o teste do 16 Personalities, é muito bacana, e aí vocês vão conseguir aí se desenvolvendo cada vez mais, tá bom?